realidade do mundo e de, através dela, contribuir para a melhoria, portanto, da justiça, dos direitos humanos e de uma melhor cidadania, portanto, através da educação. Melhores cidadãos, portanto, levaria portanto, cidadãos mais despertos para as realidades e mais interventivos. Portanto, a educação também traria, portanto, assumiria a dignidade do ser humano e lhe daria condições de lidar, portanto, com a complexidade, portanto, dos dias que correm. Falou também, portanto, na possibilidade, na probabilidade e na conveniência de se virem a desenvolver algumas competências, portanto, na forma de estar, a postura cívica, na relação entre as pessoas e no relacionamento social e intercultural. Sim, mais para a frente, desculpem. Exaltou também a problemática, portanto, do diálogo Norte-Sul, portanto, entre os países do Conselho da Europa, portanto, do Norte e do Sul, e da importância, portanto, do desenvolvimento de estratégias de ação conjunta, portanto, com todos os países do mundo, portanto, com diferentes culturas e abordagens, e a importância da educação global e da interculturalidade. Portanto, grosso modo, ela falou em duas vertentes. Uma outra seria a experiência da educação para a paz e para os direitos humanos. Portanto, mais uma vez, a educação, a globalização da educação e a cidadania global. Portanto, grosso modo, foi isto. Depois tivemos uma comunicação, portanto, o senhor que não está aqui neste momento também, que já cá esteve de manhã, portanto, o Sr. José Colan, que nos veio, portanto, com uma comunicação que seria a verdade de tornar-vos-á livres, em que começa por exaltar, portanto, os 3 pilares da sociedade livre, paz, democracia e mercados livres, e da forma como, um a um, se foram desvanecendo, portanto, ao longo do tempo. Falou-nos também, portanto, da democracia convencional e da forma como o conhecimento nos podia, portanto, o conhecimento da consciência da verdade, da realidade, nos dava, por um lado, a liberdade de planear a nossa vida, mas que isso nos poderia eventualmente condicionar, portanto, nas escolhas a fazer, portanto, através desse conhecimento. E, portanto, na dualidade entre quem tem conhecimento e quem não tem liberdade para, portanto, não tem a liberdade para o utilizar, e quem não sabe e não tem falta desse conhecimento. Portanto, grosso modo, foi o que se falou ontem, portanto, no primeiro painel. Depois o segundo já foi com... não sei se vamos seguir os painéis, portanto, o segundo foi... Sim. Em relação a esta questão, efetivamente, a questão filosófica, portanto, é muito no sentido de compaginar e questionar a relação entre, questionar e interrogar a relação entre conhecimento e liberdade, sendo a liberdade, digamos, uma condição vital, digamos, para atingir a verdade do seu ponto de vista, e aquilo que de alguma maneira pode assumir-se um pouco como conclusão do debate dessa mesma matéria, é que na realidade a questão da liberdade e da verdade tal como estava a ser, portanto, condicionada, portanto, estava a ser apresentada, tem mais a ver, digamos, com as questões que se relacionam com o poder. De resto, a própria cidadania se chama, enfim, corresponde ao empoderamento, digamos, na palavra portuguesa, ao empowerment, mais isso do que propriamente, digamos, como é que eu ia dizer, com o próprio saber, digamos. A liberdade tem menos a ver, digamos, com o saber do que com a questão digamos, do empowerment. Foi fundamentalmente isto, não é? Sim. Depois a seguir? Da parte da tarde, portanto, seriam as comunicações, portanto, que foram feitas pela Rejan e depois pelo o Bruno Peixe, que, portanto, a relatora seria a Cristina Cavaco, e eu tirei aqui umas notas, mas não serão suficientes, portanto, para concluir, seja o que for, portanto, posso eventualmente introduzir, portanto, o tema que a Rejan nos trouxe aqui era a representação política e interatividade, portanto, o caso da Câmara de Deputados no Brasil, em que, portanto, ela nos trouxe aqui uma perspectiva sobre a representatividade
portanto, em termos de comparação entre Portugal e Brasil, a quantidade para lá de deputados que representam o povo brasileiro, em contraponto com o nosso, portanto, que seriam muito poucos relativamente àquilo que nós temos, e à ideia que a população brasileira faz da sua representação política e a forma como interage com essa representação política. Portanto, basicamente, portanto, grosso modo terá sido isso, embora, portanto, eu não tenha aqui apontamentos, mas foi a ideia com que eu fiquei. Portanto, de que forma é que o brasileiro entende, portanto, a sua representação política no Congresso e a forma como, portanto, exerce a sua cidadania e portanto, a faz através dos canais que tem à sua disposição. Os problemas do próprio sistema eleitoral. Sim, Exato. sim. A forma, portanto, o sistema eleitoral, portanto, do Brasil, não é? É muito complexo. Sim, é muito complexo comparado com o nosso, porque, eventualmente porque não o conhecemos, porque se fosse, seria menos complexo, mas na realidade talvez seja uma forma, para o europeu é complicada de encaixar e de pensar portanto, como é que isso se faria aqui no terreno. E como é que as pessoas eventualmente aceitariam ou não. Até porque há muito, portanto, manter o status quo é difícil de sair, não é? A pessoa tem determinadas regras que estão institucionalizadas, sair delas é muito complicado. E para nós, portanto, é particularmente curioso, portanto, perceber como é que as coisas funcionam, portanto, o sistema eleitoral brasileiro e a forma como se elege os representantes é completamente diferente. Relativamente ao orador seguinte, eu não tenho aqui muita coisa, portanto, não sei se a professora queria fazer, talvez, porque... Sim. Pois, Pode relativamente... Tens tu? Alguma indicação? Não estiveste depois. Pois. Não, portanto, a questão, portanto, a intervenção, efetivamente, insere-se no âmbito da biopolítica, é, na realidade, digamos,